crianças para orar por elas agora. Esse era o momento, né? E agora já estão lá atrás no culto delas, já desde o início do nosso momento de culto aqui. Hoje a gente tem mais uma mensagem da série Gente como a Gente. E a gente vai falar Fortes ainda que fracos. É o título da mensagem de hoje. A gente vai falar sobre Caleb. A gente fez uma enquete na igreja, né? Botou alguns nomes de homens e mulheres e a igreja escolheu vou botar aqui já. A igreja escolheu o Caleb. E domingo que vem, que será o pastor Jean, a igreja escolheu Débora para as mulheres, a Semana das Mulheres, né? Na quarta-feira agora a gente vai ter o culto das mulheres em homenagem às mulheres, Dia Internacional da Mulher no dia 8. Depois a minha esposa vai dar o recado certinho. Ela vem aqui e dá o recado. Não sou muito bom de dar o recado. Mas a gente vai ter esse momento e no domingo que vem, o pastor Jean, em homenagem às mulheres, vai falar de uma personagem bíblica muito importante também, Débora, né? A igreja escolheu o nome de Caleb, o nome de Débora, e vai trazer essa mensagem, vai encerrar a série na semana que vem. Falando de semana que vem, tem um outro aviso rápido, né? No sábado tem culto de jovens. E nesse culto de jovens nós vamos estar recebendo aqui uma membro aqui da igreja que é missionária. E ela vai contar um pouco da experiência dela como missionária. Então a igreja toda está convidada. Ela vai estar no domingo também. No domingo o tempo dela vai ser um pouquinho mais curto, né? Mas ela vai contar um pouco das suas experiências também. Vai agradecer a igreja, com certeza, por todo o apoio que a gente tem dado para ela, principalmente com oração, também financeiro. Vai contar algumas experiências dela na Turquia, quando ela trabalhou com refugiados. Ela tem um projeto, de vez em quando, quase todos os anos ela está no Haiti. Ela tem um projeto no Haiti, com missões lá. E ela sempre pede orações, o pessoal que está no grupo de oração. E quem não está no grupo de oração é só pedir lá, né, no WhatsApp da igreja: eu quero participar, eu quero ajudar, eu quero orar junto com a igreja por alguns problemas das pessoas da igreja, algumas coisas, alguns motivos de oração dos membros da igreja que são colocados no grupo de oração. Então se coloque lá no grupo de oração. Peça, né, no grupo, para a secretária te colocar lá no grupo de oração. E ela sempre está lá no grupo de oração porque ela sempre pede alguma coisa. Ela vai agora, mês que vem, novamente para o Haiti, e ela vai contar aqui com certeza no sábado. E lá no Haiti os estrangeiros estão sendo perseguidos. Alguns estrangeiros estão passando por sequestros, alguns são mortos, e alguns cristãos também sofrem perseguição no Haiti. E para ela é um grande desafio viajar até o Haiti como missionária, para pregar o evangelho, para cuidar de crianças, porque o projeto dela cuida de crianças lá no Haiti, principalmente órfãos. E então ela vai contar tudo no sábado aqui. Se você é para os jovens o culto, né? E os papais já ficam preocupados quando vem um missionário falar para os jovens que agora meu filho vai querer ser missionário, vai querer ir pelo mundo todo, né? Alguns pais ficam preocupados. Tem uma que fez aqui isso. A mãe, quando ela decidiu ir para missões, a mãe chorava a semana toda aqui comigo, né? Não, mas é coisa de Deus, e Deus fala aos corações. Então no sábado eu tenho culto de jovens e a missionária Elisa vai estar aqui com a gente. Então hoje a gente vai falar um pouquinho desse personagem bíblico. Está lá no espelho um senhor marombado. Olha lá. Você vai entender por que ele é um senhor marombado ali. Ó. Fez muita academia, ficou bonitão assim, né? Esbelto, forte. Vamos falar hoje o título da mensagem usando o personagem Caleb: Fortes ainda que fracos. Paulo vai dizer, né? Quando eu estou fraco, quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. O Senhor nos fortalece, né, nas nossas fraquezas. A gente vai aprender um pouquinho com esse personagem, aprender muito com esse personagem, e eu tenho certeza que ele tem muito para falar para a gente, e muito para até fazer a gente refletir sobre algumas questões da nossa vida e do nosso relacionamento com Deus, e principalmente nos nossos relacionamentos com as promessas que Deus tem dado aos nossos corações. E esse homem aí é um grande exemplo. A gente vai ler o livro de Josué, capítulo 14, dos versos 6 até o verso de número 13. Diz assim: os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho do quenezeu Jefoné, lhe disse: você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, sobre mim e sobre você? Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cádiz Barneia para espionar a terra.
Eu lhe dei um relatório digno de confiança. Mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor e o meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo, como prometeu. E foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Dê-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Então Josué abençoou Calebe, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Pai, nós estamos diante da Tua palavra, te pedimos que o Senhor nos auxilie nesse momento. Que o Espírito do Senhor ilumine os nossos corações e venha promover aquilo que o Senhor deseja para cada um de nós, a transformação necessária, que a vontade do Senhor se cumpra nas nossas vidas. Que a gente venha não apenas a entender a Tua palavra, mas venha se permitir ser transformado e capacitado para que colocar a Tua palavra em prática nas nossas vidas e principalmente no nosso relacionamento com Deus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor direcione todas as coisas no nosso meio nessa hora. Nós te pedimos assim em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Queria passar um breve histórico desse personagem. O seu nome... Obrigado. Pai, não peques mais. Ele falou: os teus pecados estão perdoados. Eu falei: vai, não peques mais então, né? O seu nome pode significar cão, cachorro. Inclusive é interessante que vocês escolheram dois personagens bíblicos que têm o nome de animal, né? Semana que vem, Deborah em hebraico significa abelha. Então nós vamos ter um cachorro hoje e semana que vem uma abelha, né? E pregado por um coelho e depois por uma rocha, coelho da rocha, que também é um animal, né? E o nome dele significa cão ou cachorro, ou também pode significar, se a gente separar as letras e dar sentido às letras como palavras, pode significar também inteiro de coração ou leal de coração. Não era puramente israelita, Calebe não era 100% israelita, ou judeu, né? E, na verdade, judeu é uma tribo. A gente hoje reconhece o povo de Israel como um povo judeu, mas eles são uma das 12 tribos de Israel. Mas ele era quenezeu. O pai dele, né? A Bíblia fala ali que o pai dele era quenezeu, ou um descendente de Esaú. Do primogênito de Esaú. E com certeza talvez o pai dele fosse estrangeiro, fosse quenezeu, e a sua mãe deveria ser judia. E ele foi recebido como judeu. E no meio do povo ele foi recebido como judeu. Nasceu escravo e continuou escravo até os seus 40 anos. 40 anos de escravidão. 2 meses após a sua libertação, foi escolhido como líder de Judá, o príncipe de Judá. Lá em Números 3 a gente vai ouvir essa expressão, o príncipe das tribos. Deus escolheu 12 príncipes para 12 tribos, e o príncipe da tribo de Judá foi um meio estrangeiro, mas foi recebido como príncipe, o líder de Judá. E a sua missão como líder, como príncipe, foi espiar a terra que Deus tinha prometido aos patriarcas, aos pais, né? Abraão, Isaque e Jacó. E ele foi junto com 11 líderes, um líder de cada tribo, um príncipe de cada tribo. Você conhece essa história, está lá em Números 13 e Números 14. Números é o nome do livro, tá? Somente ele e Josué acreditaram que Deus lhes daria Canaã. De todos os 12 espias, dos 12 líderes, todos eles voltaram com um relatório. Na verdade, a terra era muito boa e manava leite e mel,
como Deus tinha prometido, como Deus tinha anunciado. Mas dois deles, Josué e Calebe, eles falaram: a gente pode. O povo que vive lá é um povo organizado, as suas cidades são organizadas, são fortificadas. O povo que existe lá tem algumas pessoas que são grandes demais, tem grandes exércitos, mas a gente pode, porque o Senhor prometeu, Ele pode nos dar. Os dois pensaram dessa forma. O resto do povo pensou assim: é impossível a gente conseguir alcançar aquele lugar. É impossível a gente conquistar aquele território. É impossível a gente receber aquela terra como promessa, porque o povo que tem lá é forte demais e a gente não vai conseguir. A gente parece como gafanhotos aos olhos deles. Josué e Calebe imaginavam que eles eram gafanhotos aos olhos de Deus, mas eles se achavam gafanhotos aos olhos daquele povo. E por causa do relatório de Josué e Calebe, que bateram o pé e teimaram: não, a gente consegue, a gente vai conseguir, Deus está com a gente vai alcançar o objetivo e a gente vai receber a terra que foi prometida aos nossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, a gente vai receber por herança. E por causa desses dois homens terem ousado ir contra os outros, que incitaram todo o povo, porque todo o povo foi contra eles, ficaram do lado dos outros 10, eles quase foram apedrejados por isso. Se não fosse uma intervenção de Moisés e de Deus, eles seriam apedrejados e morreriam naquele lugar, naquele deserto, naquela hora. Depois disso, ele teve que esperar 45 anos para receber a promessa de Deus. Já começa a pensar, ele teve que esperar 45 anos. Quem tem mais de 45 anos de idade aqui? Ninguém levanta a mão, né? Ah, legal. Então você já sabe que 45 é muito tempo. Isso é bom, ajuda na pregação. Entender que 45 anos é muito tempo. 45 anos, ele esperou pela promessa. Eu tenho 46, eu não tenho vergonha de dizer, eu tenho 46. Não parece, né? Mas eu tenho 46 anos de idade. E eu tinha um ano há 45 anos atrás. Quem é bom em história, quem sabe quem era presidente do Brasil há 45 anos atrás? Para ver como passa tempo a gente esquece das coisas. Quem sabe? Alguém chuta? É porque eu falei de manhã. Não vale. Estava no culto da manhã. Ernesto Geisel. Nem não lembra, né? Nós somos conhecidos como o país do futebol. Em 45 anos nós jogamos 12 Copas do Mundo e ganhamos só 2. Os nossos irmãos ganharam 3. É claro que a gente ganhou 3 antes também, né? Então a gente está na frente ainda. Mas eles ganharam 3 dessas 12 Copas do Mundo que tivemos em 45 anos. É muito tempo, queridos. É muito tempo sonhando com uma promessa. É muito tempo esperando por algo acontecer na vida dele. É muito tempo e é muita paciência para suportar tudo que ele viu e tudo que ele passou naquele deserto. Ele não ficou 45 anos de boa, esperando lá na rede, numa praia, tomando água de coco, esperando Deus vai cumprir a sua promessa. Eu vou esperar aqui sentado na rede, dormindo na rede e tomando água de coco. Não, ele não ficou. Ele andou com aquele povo 40 anos no deserto, e depois mais 5 anos ele teve que entrar em Canaã, liderando o exército, com certeza, junto com Josué, liderando lá o exército para poder conquistar Canaã. Ele lutou mais 5 anos. E depois de 85 anos, depois de estar com 85 anos de vida, ele ainda teve que ir, porque o povo não tinha conquistado a terra do sul, mas mais do centro para o norte, ele teve que ainda lutar pela promessa dele. E na terra que ele tinha recebido de promessa de Deus, Hebrom, que na verdade é onde os patriarcas moravam, aquela região, dá o nome do povo, né? O povo hebreu, o povo hebraico, a língua hebraica, né? Ele recebeu aquela terra como promessa, e ainda aquela terra tinha cidades fortificadas e gigantes, e ele teve que reunir a sua família para lutar por aquela terra. Semana passada, o pastor José pregou sobre a geração de compromisso, e o primeiro juiz, ele usou o livro de Juízes, o primeiro juiz no livro de Juízes é o genro e sobrinho de Calebe, Otoniel. Ele era genro e era sobrinho. Ele casou, um sobrinho dele casou com uma das suas filhas. E aí, então tudo isso aconteceu na vida dele.
Tudo isso foi à espera de Caleb para receber aquilo que Deus tinha prometido para ele. Aí está a promessa, Números 14, versículos 24 e versículo 30, esses dois versículos falam da promessa mais diretamente. Deus dizendo lá para Moisés, através de Moisés: mas como meu servo Caleb tem outro espírito, diferente dos outros 10, e diferente de todo o povo, e me segue com integridade, eu o farei entrar na terra que foi observar, e os seus descendentes a herdarão. E o versículo 30 diz: nenhum de vocês entrará na terra que com a mão levantada jurei dar-lhes para a sua habitação, exceto Caleb, filho de Num, Caleb, filho de Jofoné, e Josué, filho de Num. 45 anos, 40 anos no deserto e 5 anos lutando. Foi isso o tempo de espera para receber uma promessa de Deus. E a gente não aguenta orar uma semana esperando, né? E não foi somente 40 anos normais. A promessa e a mensagem bíblica, o que Deus tinha feito com aquele povo que era rebelde de coração, era que de todos aqueles que tinham sido contados no povo de 20 anos para cima, todos aqueles homens que viram as maravilhas de Deus no Egito, a libertação deles da escravidão do Egito, tinham visto aqueles milagres todos que Deus fez, nenhum daqueles homens de 20 anos para cima entraria na terra prometida, porque todos eles foram rebeldes, ouviram o relatório dos 10 espias e acreditaram mais no relatório dos 10 espias do que no relatório de Josué e de Caleb. E Deus falou: vão morrer todos no deserto, nenhum deles entrará na terra prometida, apenas Josué e Caleb e os menores de idade. Somente esses entrarão na terra prometida. Nem Moisés, nem Arão, nem Miriam, nenhum deles entrou na terra prometida. Apenas Josué, Caleb e a outra geração. Eu imagino, a Bíblia não fala, e com certeza eu imagino que não tenha acontecido, mas eu imagino a espera desse homem, tendo ido e visto a terra. Ele viu que a terra manava leite e mel. Ele viu que tudo que plantava-se naquela terra dava. Ele viu maravilhas naquela terra. Ele viu tudo de bom que tinha naquilo que Deus tinha prometido e que dava naquela terra. E ele teve que morar 40 anos por uma culpa que não era dele, no deserto. E não é um deserto normal de areia. É um deserto de rochas, grandes montanhas e desfiladeiros. Um calor intenso, acima de 45 graus durante o dia e com um frio negativo durante a noite. 40 anos andando para lá, para cá, e Deus dizia para Moisés: levanta o acampamento, eu quero que vocês vão para outro lugar. Levanta o acampamento agora, eu quero que vocês vão para outro lugar. E o povo murmurando todo dia. Todo dia o povo murmurando. Lá no Egito, a gente tinha pepinos e melões para comer. Olha só. O cara estava com saudade de pepino e melão. Eles tinham escravidão, levavam chibatada, apanhavam, tinham que trabalhar em dobro, porque quando eles reclamavam, eles trabalhavam em dobro, e eles lembravam dos pepinos e dos melões que eles tinham no Egito. Quem gosta de pepino e melão? E era isso que o povo trazia à memória, e ficava reclamando: não, aqui a gente fica comendo esse maná. Todo dia tinha que colher maná, menos no sábado, porque na sexta-feira Deus dava em dobro. E nós temos que ficar colhendo esse maná todo dia para comer, para fazer bolo, para fazer pão, e é todo dia. Nós estamos com saudade das carnes que nós tínhamos no Egito, churrasquinho, nós somos tudo gaúcho. E aí Deus deu codornizes, caía codornizes dos céus, para que os homens pudessem se alimentar, e eles não ficaram satisfeitos com isso, eles reclamavam, murmuravam o tempo todo, e fizeram um monte de coisa ruim, e de coisa errada dentro daquele deserto. E Caleb viu aquilo tudo, e no coração dele só tinha uma coisa: a promessa que Deus tinha feito. E ele, no meio daquele povo rebelde, naquele povo duro de coração, tinha que enfrentar aquilo tudo. E de repente ele começou a ver os seus amigos morrerem, começou a ver os seus familiares morrerem, começou a ver as pessoas próximas dele morrerem.
E eu fico imaginando, será que ele não imaginou no seu coração de alguma forma que, quem sabe, aquilo nunca ia acabar? Ou ele confiou inteiramente no coração em Deus, esperando tudo aquilo acontecer e se passar os 40 anos como Deus tinha prometido para chegar à sua promessa. E aí chegou o tempo, né? Todos morreram, inclusive Moisés foi o último deles. Chegou a ver a terra, mas não pôde entrar. Ele teve que entrar na terra prometida e teve que entrar no exército para lutar. Com 80 anos de idade, lutar. E por 5 anos ele lutou para conquistar territórios, para destruir cidades fortificadas, para poder dar lugar ao povo que faziam parte muitas vezes de outras tribos, de tribos que não foram fiéis a Deus. E ele teve que fazer isso, e teve que sentar junto com Josué, e nesse dia eles fizeram a divisão das terras, depois que eles encontraram um pouco de paz. As cidades maiores tinham sido conquistadas, eles começaram a dividir as terras entre as tribos, algumas foram para o norte, outras foram para o leste, 2 tribos e meias receberam territórios da além do Jordão, e algumas tribos receberam no sul, mas ainda faltavam algumas cidades para serem conquistadas, e ficou sobre o encargo de algumas famílias conquistarem essas terras. E aí, Caleb chega para Josué e fala essas frases que eu acho incríveis. Isso 45 anos depois, ele diz: você sabe o que o Senhor disse sobre mim e sobre você? Você sabe, Josué. Você agora é o líder, mas você sabe que o Senhor usou Moisés para dizer algumas coisas sobre a gente. Eu tinha 40 anos, eu fui inteiramente fiel ao Senhor. Moisés jurou que a terra que eu pisei seria minha por herança. O Senhor manteve-me vivo como prometeu. Morreu todo mundo, e você viu morrer todo mundo. Era velório todo dia. Eu estou tão forte como naquele dia. Por isso aquele velhinho marombado lá, ele fazia academia, né? Fazia, aqui em Itajaí a gente chama de crossfit, né? Fazia lá no deserto, pegava aquelas rochas, uma em cada braço, e fazia o, né? E estava fortão ainda. Eu tenho agora tanto vigor para ir à guerra como naquela época. E aí no final eu ainda tinha uma terra para conquistar. A sua promessa ainda tinha que ser conquistada. Se o Senhor for comigo, ele disse para Josué, se o Senhor for comigo, não tenho dúvida alguma que eu expulsarei os gigantes de lá. Olha que fé, fidelidade. Olha o coração desse homem. Olha o exemplo desse homem. Ele foi pedir a promessa depois que ele encontrou o descanso, encontrou paz, ele chegou. Ele não pediu para Josué antes. Ele esperou o momento certo, o momento que Deus tinha dado paz àquele povo e deu descanso das lutas para o povo de Israel. E aí ele esperou o tempo certo e falou: agora já dividisse tudo, já separasse tudo, agora eu quero o que Deus prometeu para mim. Isso demorou 45 anos. A fé de Caleb não desfaleceu apesar das circunstâncias. Tempo não desfaleceu a fé de Caleb. A morte de toda a sua geração no deserto não desfaleceu a fé de Caleb. A luta pela herança de todo o povo junto com Josué não desfaleceu a fé de Caleb. E por último, ter que lutar para conquistar a sua herança com 85 anos de idade não desfaleceu a fé de Caleb. Ele continuou fiel, firme, forte, com muito vigor para fazer e conquistar aquilo que Deus tinha dado para ele. Talvez ele tinha certeza que não duraria muito tempo. Talvez ele tinha imaginado que aquilo ali serviria apenas como herança para os seus filhos. Não interessa. Mas ele sabia da promessa. E ele sabia que não morreria enquanto Deus não fizesse isso. Porque ele confiava em Deus, que Deus cumpriria aquele impossível na vida dele. E nós? O que acontece se em uma semana Deus não responder às nossas orações? O que acontece se Deus disser não para a gente? Como disse não para o pastor José hoje de manhã. E se Deus permitir um deserto de meses na nossa vida? Não estou nem falando de anos, eu estou falando de meses. Será que nós nos mantemos fiéis? Será que nós nos mantemos firmes? Será que nós continuamos
a viver a vida de igreja, mesmo recebendo alguns nãos do Senhor, mesmo Deus talvez não respondendo às nossas orações do jeito que a gente planejou, do jeito que a gente quer. Ou talvez algumas promessas que foram feitas para a gente e que a gente acredita que foram de Deus, se elas não acontecerem no tempo que a gente quer, ou que a gente marcou no nosso calendário, no tempo que a gente marcou na nossa agenda, e essas coisas não acontecem do nosso jeito, como será que a gente reage a isso tudo? Será que a gente reage sem reclamar, sem murmurar, confiando em Deus, acreditando em Deus, continuamos adorando a Deus, cultuando a Deus, reconhecendo Deus pelo que Ele é e não somente pelo que Ele pode dar, e continuamos vivenciando o melhor de Deus nas nossas vidas de acordo com a vontade dEle, não de acordo com a nossa vontade, diante de nãos que a gente recebe na nossa vida, ou diante de esperas que a gente recebe. Espera aí, querido. Será que a gente continua firme como esse homem continuou firme diante do Senhor? É uma pergunta que a gente precisa fazer. A gente olha para personagens assim, esses personagens sim servem de referência para nossas vidas, e a gente precisa se identificar com eles. E a gente olha para personagens assim que com certeza passaram dificuldades talvez maiores do que a gente tem passado. E será que a gente confia no Senhor dessa forma? Você entende a promessa que Deus já tem feito para você? As promessas que são bíblicas. Não estou falando de promessas individuais. Estou falando das promessas que Deus já tem feito para você, que você já pode aproveitar e que você já pode receber em Cristo Jesus. Será que você tem aproveitado dessas promessas ou você ainda quer mais? Ou se você não está dificultando em algum momento os processos para que essas promessas aconteçam na sua vida? Ou se você está se permitindo que esses processos de Deus edifiquem a sua vida para que essas promessas se realizem na melhor maneira possível, o melhor de Deus sobre nós. Paulo diz em Efésios que Deus derramou sobre nós toda a sorte de bênçãos nas regiões celestes em Cristo Jesus. Deus já derramou sobre nós. Será que nós temos recebido essas promessas, temos aproveitado os processos de Deus para alcançar essas promessas? Ou será que nós estamos reclamando sem fazer esforço nenhum para alcançar os objetivos e permitir que Deus faça essas transformações necessárias na nossa vida e alcançar, sim, usufruir do melhor de Deus para as nossas vidas? Deus prometeu para nós, por exemplo, vida eterna inaugurada e plena no novo céu e na nova terra. Essa vida eterna e plena já está inaugurada. Se você nasceu de novo em Cristo Jesus, você já pode usufruir do melhor de Deus na sua vida, dessa transformação. É um processo que vai alcançar o ser semelhante a Jesus. E Ele quer caminhar com você, andar com você para que isso aconteça na sua vida, você seja aperfeiçoado, seja amadurecido para se tornar semelhante a Jesus. E foi inaugurado na cruz, e foi inaugurado quando você foi recebido por Deus, quando você reconheceu Jesus como teu Senhor e teu Salvador, não somente como Salvador, mas também como teu Senhor. A Bíblia fala que o Espírito Santo nos encheu nesse momento, e Deus se tornou, nós nos tornamos habitação de Deus. E o Espírito Santo fez com que nós entendêssemos que agora nós somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, a Bíblia fala que nós somos co-herdeiros com Cristo. Ou seja, nós temos herança. E como filhos de Deus, nós temos um propósito também. Recebemos um propósito, uma promessa de sermos capacitados e nos tornarmos cada vez mais semelhantes ao nosso primogênito, a Jesus. E será que nós temos permitido esses processos na nossa vida? Será que nós temos recebido essas promessas com paciência e temos lutado, como Caleb teve que lutar pela sua? Será que nós temos lutado, nos esforçado para crescer em Deus, para vivenciar o melhor de Deus nas nossas vidas? Deus nos promete justiça, Deus nos promete paz. Paulo fala assim: a paz que o mundo não pode receber, a paz que excede a todo o entendimento, Deus tem derramado sobre as nossas vidas. Uma paz diferente, uma paz em meio talvez a circunstâncias terríveis, nós conseguimos ter um coração pacificado, porque o Espírito da paz está em nós e nos dá tranquilidades, porque independente das circunstâncias, Deus está cuidando de mim. E eu sei disso, e esse Deus está cuidando de mim, essa certeza que eu tenho pela fé, me faz experimentar dessa paz. E não somente dessa paz, mas de uma alegria.
de uma alegria que eu sei que eu tenho com Cristo um amanhã. Eu tenho uma vida nova, eu tenho algo para experimentar. Não é aquela coisa assim, de vivenciar as circunstâncias e olhar assim e dizer assim, ai, amanhã é outro dia difícil. Não. Quando eu tenho essa alegria de viver ao lado do Senhor e saber que Ele está cuidando de mim, eu sei assim, ó, amanhã eu tenho um novo dia para viver. Tem um personagem americano, eu recebi do meu cunhado uma mensagem muito linda. Um homem chamado Clint Eastwood. Você conhece ele? Já viu algum filme dele, com certeza. Esse homem hoje tem 92 anos de idade. Com 88 anos, na época da pandemia, um pouquinho antes da pandemia, esse homem estava gravando um novo filme, na qual ele era diretor e o ator principal. Com 88 anos, um pouquinho mais de Caleb, 85, né? Olha o exemplo. E esse amigo dele, um músico, perguntou para ele assim, ô Clint, cara, não vai descansar não? Te aposenta, meu. 88 anos. Tu tá doido. Todo dia tu acorda cedo para trabalhar, para fazer filme. Se eu não me engano, o filme que ele fez com 88 anos de idade, alguém já deve ter visto, se não viu, pode ver, é A Mula, o nome do filme. É mais um animal agora. E aí ele respondeu para o amigo, não. Ele perguntou, como é que tu consegue? Eu falei, todas as manhãs. Clint falou para o amigo, todas as manhãs eu acordo, abro os meus olhos e o meu corpo diz, fica deitado mais um pouquinho. A minha mente diz, mais uns 15 minutos. Hoje não precisa trabalhar, fica aí, já fizesse muito. E eu penso comigo mesmo e solto a minha voz dizendo assim, não, ainda não é hoje que o velho vai entrar em mim. Eu ainda sou novo para fazer tudo que eu estou fazendo. É mais ou menos isso que ele está querendo dizer. E o amigo fez uma música para ele, que deu de presente para ele, ele usou num filme. A música é assim, não deixe o velho entrar. E ele tem isso como lema, todas as manhãs ele não deixa o velho entrar dentro dele. Ele está com 92 anos, ele deve estar gravando algum filme agora. Agora não, porque deve estar dormindo, né? Nos Estados Unidos ainda pode ser que ele esteja gravando algum filme ainda. É exemplo para a gente. Não sei se é cristão, não sei, não conheço nada da vida dele, mas é um exemplo para a gente. Assim como Caleb é um exemplo para a gente, querido. Não murmura, não reclama, levanta e vai fazer o que Deus... Eu digo assim, ó, eu falava para os jovens assim, ó, se Deus ainda não te levou, já conhece Jesus, já tem um lugar garantido lá no reino de Deus, né? Na plenitude do reino de Deus, vai morar eternamente com o Senhor, mas se Deus não te levou ainda é porque Deus tem promessa para você, porque Deus quer te usar. Então acorda e vai viver o que Deus tem para você, porque o melhor é para você. O melhor dessa terra era uma promessa que Deus tinha para o povo de Israel, também é para a gente. O melhor dessa terra Deus quer te dar, meu querido, e quer te abençoar. Então vai viver, para de ficar reclamando, para de ficar murmurando. Amanhã é segunda-feira, tem um monte de gente que ter saído de casa pensando, amanhã é segunda-feira, tem que trabalhar, acordar cedo. Vai e vive essa vida plena e bela que Deus deu para você. Faz o teu melhor, e tudo que você fizer, faça para a glória de Deus. Seja abençoado. Deus te promete a presença dele. Ele disse, todos os dias eu estarei contigo. Não é só domingo, tá? É todos os dias. Amanhã, segunda-feira, se você acordar, Jesus vai acordar junto contigo. Ele não dorme, né? Mas ele vai acordar junto com você. Ele não vai deixar o velho entrar em você. E vai sair com você para trabalhar. E ele vai estar contigo, te cuidando, te protegendo, te abençoando. E cuidando do teu dia junto contigo. Das coisas que não pode cuidar, Deus está cuidando. Às vezes eu fico pensando, meu Jesus, eu disse, Senhor, me livra de cada coisa. E a gente nem sabe o que Deus está te livrando, porque Ele está cuidando de você. Apenas glorifica e viva o que Deus tem para você. Te promete intimidade, relacionamento, né? Quando Cristo morreu e rasgou o véu, Ele tem essa intimidade para você entrar na presença do Pai e ter relacionamento com Ele. Entra no teu quarto e aproveita os momentos de intimidade com Jesus, os momentos de intimidade com Deus. O que você tem, muitas pessoas nesse mundo não têm, porque ainda não conhecem Jesus. E muitos cristãos têm
e não usufruem da presença de Deus na intimidade com o Pai? Como tem sido a tua relação entre as promessas e as circunstâncias da vida? Será que vem quando você, mesmo tendo as promessas de Deus, todas aquelas que eu falei ali, outras promessas que Deus tenha dado para você, como você se relaciona com isso, quando as circunstâncias da vida parecem totalmente contrárias às promessas de Deus sobre a sua vida? Como um homem que recebeu uma promessa e teve que morar 40 anos no deserto. Você deve conhecer a história. Mesmo um homem que depois de ter recebido a promessa teve que esperar ainda mais 5 anos lutando junto com o povo, que era meio incrédulo e meio rebelde, e teve que lutar junto com aquele povo para esperar mais 5 anos para receber a promessa. A gente não vê na vida dele, na experiência dele, medo, dúvidas, impaciência, ansiedade. Não vê. Mas como tem sido a tua relação diante daquelas promessas que a gente leu antes ali, diante das circunstâncias dessa vida? É normal a gente sentir tudo isso aqui, mas é anormal a gente vivenciar isso aqui diariamente, tendo tudo que Deus já te prometeu. Então tem que mudar a nossa mentalidade, mudar o nosso coração. Algumas vezes na sua vida você vai passar por circunstâncias que você não vai conseguir vencer aquilo ali. Mas até no momento que você não conseguir vencer, saiba de uma coisa, Ele está do teu lado e está cuidando de você. Uma das situações, eu não estou dizendo situações clínicas, situações que precisam de um profissional, mas existem algumas ansiedades na nossa vida que a gente não precisa passar, querido. Uma delas é trabalhar na segunda-feira. Meu filho estava de manhã, meus 2 filhos, eu falei, uma delas é não querer acordar para ir para a escola na segunda-feira de manhã. Na verdade, ele não quer ir todo dia, a gente que obriga, né? Mas não tem opção, vai, e pronto. E Jesus falou assim, um dos seus sermões maravilhosos, ele chama os discípulos mais perto, fala para a multidão também, mas chama os discípulos mais perto e ele diz assim, não sabeis vós que os pardais não ficam clamando e reclamando do que vão comer no dia? Os pardais, eles não ficam preocupados se vai ter alpiste ou se vai ter, sei lá, o que para eles comerem. Mas eles vão e vivem, e são alimentados por Deus. E Jesus fala assim, se Deus cuida tão bem assim desses passarinhos, como que Ele não vai cuidar dos seus filhos? Mas a gente fica ansioso pelo que comer e pelo que beber. Depois ele diz, olha os lírios do campo, nunca pediram para se vestir, mas Deus os vestiu. E eles são tão lindos e se vestem tão bem quanto Salomão em toda a sua glória. E Salomão devia se vestir muito bem para ser citado por Jesus. E vocês ficam se preocupando com o que se vestir, não fiquem preocupados. Se Deus cuida tão bem dos lírios do campo, Ele também vai cuidar de vocês, porque Deus tem cuidado de vós, vocês são filhos. E aí Jesus diz assim, não andeis ansiosos por essas coisas, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, o governo de Deus, a vontade de Deus para a sua vida, as promessas de Deus sobre a sua vida, e todas as coisas vos serão acrescentadas. É questão de prioridade. Nossa situação deveria ser, diante das circunstâncias, a nossa reação deveria ser uma reação de fé, de esperança, de fidelidade, de integridade, de perseverança, de constância e principalmente de dependência de Deus. Esse é o exemplo do nosso amigo Caleb. Caleb era um homem que, para a natureza, era um homem fraco. Poucas pessoas dão valor, talvez, para uma pessoa de 85 anos de idade. E acham que uma pessoa de 85 anos não consegue. Mas com Deus, queridos, consegue. Não há impossíveis para Deus. Se Deus fortalecer um homem de 85 anos para vencer gigantes, Ele pode fortalecer qualquer um de nós dentro das nossas limitações para conquistar qualquer promessa que Ele tem para as nossas vidas. Ele pode fazer o que Ele quiser com a gente. E se a gente deixar mesmo, a gente pode chegar a infinitamente muito mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Porque é isso que Ele quer de nós. Eu bem sei o pensamento que eu tenho acerca de vocês. E não são pensamentos de mal, mas são pensamentos de bem,
para dar a vocês o fim que vocês desejam. É isso. É assim que Deus pensa acerca de nós. E é assim que Ele quer fazer com a gente. Mas a gente não pode viver de maneira limitada. Olha o exemplo desse homem. Vamos viver com essa referência. Esse homem teve a sua vida transformada, teve que esperar muito, é verdade. E para nós assim, o cara esperou demais. Mas com certeza valeu a pena cada segundo e cada experiência que ele teve com Deus. E com certeza aquele exemplo dele serviu de referência para a sua família. Tanto que pastor José pregou semana passada daqueles gaps que tinham nas gerações. Mas o seu sobrinho, junto com a sua filha, foram os primeiros ali, primeiro juiz de Israel. Tinha ficado. O exemplo de Caleb serviu de bênção para a sua próxima geração. E aqueles homens aprenderam e julgaram Israel, foram juízes sobre Israel durante um bom tempo. Que nós sejamos assim. Que nós possamos ser como esse homem, leais, íntegros, verdadeiros, fiéis, constantes e aprender a ser dependente de Deus. Deus tem cuidado de cada um de nós todos os dias e quer nos abençoar todos os dias e quer derramar sobre nossas vidas todos os dias o seu melhor, o cumprimento das suas promessas sobre nós, para que a gente possa experimentar o melhor de Deus todos os dias. Basta a gente viver o melhor de Deus, acreditar e confiar em Deus. Ele tem cuidado. Diante de qualquer circunstância que você esteja passando, tenha essa certeza, Deus está presente. Amém? Vamos colocar de pé. A equipe pode vir aqui. A gente vai cear agora. E a gente tem duas coisas que a gente aprendeu com Caleb que a gente vai usar na ceia hoje. E vai servir de referência para a nossa ceia. E vai continuar trabalhando nas nossas vidas. Primeiro é a questão de todas as vezes que a gente se reúne para cear, a gente não vem para cumprir um sacramento. Longe disso. Ou uma ordenança. Longe disso. Se você pensa em simplesmente cumprir uma atitude religiosa, você está completamente enganado. Deus nem quer isso de você. Jesus nunca pediu para você fazer isso. Mas Ele quer que você faça isso com entendimento. Que ali existe uma renovação de aliança. Mas existe promessas. Traga à memória aquilo que Jesus fez por você. Traga à memória as conquistas que Jesus já fez na sua vida. Traga à memória agora que você vai cear desta aliança que te deu vida plena, eterna. Desta aliança que te trouxe uma família de Deus. Dessa aliança que diz assim: façam isso em memória de mim. E sempre que vocês fizerem isso em memória de mim, vocês vão fazer, anunciando que Jesus morreu por mim, por nós, mas vocês vão anunciar também que Ele vai voltar. Ontem eu estava conversando com um irmão, no Entenda, e ele perguntou para mim assim, ele está aqui presente, não vou citar o nome dele. Ele perguntou para mim: pastor, lá em Mateus 24, aqueles sinais todos já se cumpriram? Eu falei: já, todos eles, várias vezes até. Então Jesus já era para ter voltado. Não necessariamente, porque aqueles sinais não trazem à memória o retorno de Jesus. Não, aqueles sinais não marcam o retorno de Jesus. Não é para isso que aqueles sinais foram dados. Aqueles sinais são para trazer à nossa memória que as promessas de Jesus continuam firmes. Porque guerras, pestes, fome, destruições naturais, falsos cristos, falsos pastores, falsos mestres, aconteceram em todos os séculos depois de Cristo. Mas sempre que acontece, a igreja se lembra da promessa. Jesus está prestes a voltar. É dessa forma que Deus cuida da gente, queridos.
E é dessa forma que Deus nos faz lembrar das suas promessas. Ele prometeu, e tudo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Quando nós ceamos, nos reunimos para cear, nós temos que trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Jesus vai voltar. Nós anunciamos que Ele morreu até que Ele venha. E a segunda verdade que nós aprendemos aqui com Caleb. Lembra que eu falei que Caleb era estrangeiro? Caleb não era pertencente a 100% de sangue à tribo de Judá. Ele era estrangeiro. Assim como todos nós somos estrangeiros. Todos nós. Algum judeu aqui? Não, né? Então todos nós éramos estrangeiros. Nós não somos da promessa original, mas pela graça e misericórdia de Deus, nós fomos feitos corpo, família, povo de Deus. E somos convidados a sentar à mesa. Sentar à mesa com o rei, só príncipe faz. Caleb foi feito príncipe de uma tribo da qual ele não era 100% original. Assim como nós, estrangeiros, somos feitos príncipes diante de um rei, para sentar-se à mesa com ele, para cear. Isso só faz com família. Isso se faz em família. Nós somos famílias de Deus. E como somos famílias de Deus, somos filhos de Deus, somos co-herdeiros com Cristo e temos herança com Ele. Haverá um dia que nós sentaremos juntos, face a face com Deus. Isso na plenitude do reino. Mas nós podemos usufruir disso hoje como família. Você não está aqui porque você é bonzinho ou merecedor, nem é digno. Você está aqui por causa do sangue de Jesus. Você não era povo. Aliás, você era inimigo. Mas por causa de Jesus, você agora é povo. E se é povo, tem direito à herança. Se é povo, tem promessa. Se é povo, confia nele. Creia naquele que te chamou das trevas para o reino da sua luz. Agora nós somos povo de Deus. Fazemos parte desse povo. E temos muitas e muitas promessas para usufruirmos. Creia nele. Seja fiel a ele. É isso que nós vamos lembrar agora na hora de fazer a ceia. Dessas duas coisas. Nós temos uma esperança. Assim como como Caleb viveu 45 anos com essa promessa, e aquilo era a esperança dele, e aquilo dava forças para ele, aquilo não deixava o velho entrar dentro dele, e ele foi até o fim e conquistou. Assim também temos a esperança. Um dia nós estaremos face a face com o nosso Deus. Essa é a promessa que temos. E também, assim como nós não éramos povos, pela sua graça e misericórdia podemos fazer parte dele. Hoje nós vamos nos reunir como família de Deus. E a presença de Deus está conosco aqui nesse lugar. E que Ele possa refrescar não somente a nossa memória, mas possa revigorar a nossa fé e a nossa confiança nele. Ele está no nosso meio, sempre que nós nos reunimos em torno dele. Confia nele, diante de qualquer circunstância. Deus não te abandonou. Você é da sua casa, da sua família, do seu povo. Você é seu filho. Feche seus olhos. Vamos cantar essa canção como se fosse a nossa oração. Os elementos vão ser distribuídos. Depois nós vamos cear juntos aqui.